Bora lá, povo querido! Parte 4, última partezinha nossa, da nossa última aula, das duas que nós tínhamos previsto, para trabalhar 24 questões, né? Temos aqui um desafio agora de 3 últimas questões, para que você se lembre do que foi tratado aqui, para que você se lembre do que nós acertamos, do que nós dizemos que pode cair, do que nós dissemos que pode cair na sua prova, e chega lá no dia da prova, no domingo, capricha e gabarita esse 7 para mim. Feito? Amém? Fala amém? Amém, prof. Volta lá, então, questão 22. Bora de Marcela, advogada de uma empresa em processo que tramita numa vara civil da comarca de Caçador, Santa Catarina, foi intimada pelo juízo numa quarta-feira para a prática de determinado ato processual no prazo de 5 dias. Bacana, intimaram Marcela numa quarta-feira e ela tem 5 dias para praticar um ato processual, que eu sei lá qual que é, não interessa pra gente. Considerando ser feriado na segunda-feira da semana seguinte, tudo isso é importante. O termo final, ou seja, o dia de quem, o prazo fatal concedido à patrona se dá na... Galera, a questão fala sobre prazos processuais, dê uma olhadinha para mim. Nós sabemos que prazos processuais civis são contados à luz do artigo 224, excluindo-se o dia do início, computando-se o dia do fim. O dia de início é o dia da intimação, ou a data da publicação. Esse dia é o dia de início, mas ele não é contado. Então, meu prazo começa, o dia de início do meu prazo é a data da publicação, ou a data em que eu sou intimado para a prática do ato. Geralmente sou intimado por meio de publicação no órgão oficial. A partir dali, então, meu prazo começa. Então, o dia de início é a data da publicação, a data da intimação. Agora, na hora de contar, eu excluo o dia do início, computando-se, incluindo o dia final. À luz do artigo 224, essa é a forma de contagem de prazos processuais civis. Agora, nós sabemos também, à luz do artigo 219 do CPC, que só são contados os dias úteis para fins de prática de ato processual, fixados em dias, só são contados os dias úteis. Prazos processuais fixados em dias são contados apenas os dias úteis. Fantástico? Fantástico, prof. Te compreendo muito bem. Agora, entenda. Quando eu falo que é dia útil, eu tenho que te perguntar. O que é dia útil? Porque cada um tem uma noção de dia útil. Para fins de repouso trabalhista, para fins de descanso semanal remunerado, isso pode ser uma coisa. E para a gente aqui pode ser outra. O que é dia útil? Dia útil para fins forenses são os dias que não são feriados. Aí há uma necessidade de uma outra pergunta. O que são feriados? Se eu perguntar para o meu filho, João Pedro, 7 anos, João Pedro, o que é feriado? Ele fala, papai, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que não tem aula. Porque para ele é o feriado, é o dia que não vai para a escola. Para empregado seletista é um outro conceito. E feriado para fins forenses? Muito cuidado, parece tão simples. Feriado para fins forenses são, à luz do artigo 216, feriados para efeitos forenses são os sábados, os domingos, os feriados declarados em lei e os dias sem expediente. Sábado, domingo, feriados declarados em lei e os dias sem expediente. Isso tudo é feriado. Tirando isso tudo, o que sobrou é dia útil. Dia sem expediente, feriado de lei, sábado e domingo. Isso são feriados. Tirou isso, tudo que sobrou são dias úteis. Compreendem? Então, olha que simples a questão, né? Ela foi intimada na quarta-feira. Então, qual que é o dia de início do prazo dela? Quarta-feira. Professor, fala isso para mim não. Não é quinta. Calma. Calma. Eu excluo o dia do início. Mas qual que é o dia do início? Quarta-feira. Que é a data da publicação, data da intimação dela. Agora, vamos contar o prazo? Vamos, eu começo a contar o prazo. A contagem no prazo é o próximo dia útil seguinte à data da publicação, que eu excluo esse dia. Então, se foi publicado na quarta-feira, o dia 1 da contagem é quinta. Aí eu conto quinta, sexta, sábado não conta, domingo não conta e segundo não conta porque é feriado. Então, volta a contar na terça. Terça, quarta, quinta-feira é o nosso prazo fatal. Quinta-feira é o dia de quem do prazo. Quinta-feira é o dia que eu sou obrigado a praticar o ato sob pena de preclusão. Tudo bem? Vem para a tela então, sem muito segredo, mas é uma questão que nos dá a possibilidade aí de trabalhar com um assunto que não é comum,
não foi comum, né, nas outras questões, mas que é super viável para a sua prova, super possível na sua prova, até porque a prova te testa para ser advogado, nada mais natural que um advogado saiba contar prazo. Então, letra D, quinta-feira da semana seguinte, uma vez que eu não contei o sábado, não contei o domingo, não contei segunda porque era feriado, mas veja que sábado e domingo também são feriados para efeitos forenses, à luz do artigo 216 do CPC, e a publicação se deu na quarta-feira, que é o dia de início, mas em processo civil, pelo artigo 224 do CPC, nós excluímos o dia de início, começando a contar o prazo, então, na quinta-feira. Contei quinta, contei sexta, contei terça, contei quarta e último dia, quinta-feira. Feito? Difícil ou fácil? Ou muito fácil? Professor, boa, questão boa. Deu pra gente aproveitar alguma coisinha aí, sim. Legal, vamos para a penúltima questão. Seu coração começa a bater mais forte. Você fala, prof, como é que eu vou viver sem um processo civil daqui para frente? Minha amiga, meu amigo, como você vai passar no seu exame? Fala amém. Você não vai ter perigo de ficar sem processo civil, não. É o que você vai ter que fazer, é processo civil na sua vida. Então, tá só começando. Número 23. Diante do descumprimento de obrigação contratual, o credor ajuizou a ação de cobrança em face do devedor. Legal. A petição inicial foi distribuída à primeira vara civil. Vamos anotar essas datas aqui. Ó. A petição inicial distribuída, a ação de cobrança, petição inicial distribuída à primeira vara civil, 22 de março de 2016. Com juízo positivo de admissibilidade da demanda em 4 de abril e citação válida do réu em 19 de abril. Por seu turno, o devedor também, então vamos anotar todas essas datas aqui com cor diferente. 4 de abril, admissibilidade, citação, 19 de abril. Ok. Volta para a nossa corzinha normal. Por seu turno, o devedor também propôs demanda, pleiteando declaração, outra ação, ó. Essa é a ação de cobrança, a ação número 1. E essa aqui é uma ação declaratória de nulidade, ação 2. Ó. Então nós temos duas ações. A segunda ação foi proposta pelo devedor, requerendo então a declaração de nulidade do mesmo contrato, tendo a sua peça exordial, sua petição inicial, sido distribuída à 9ª vara civil da mesma comarca no dia 24 de março de 2016, com juízo positivo de admissibilidade no dia 1 de abril e citação válida no dia 25 de abril. Pronto. Nós sabemos que são duas ações, marcamos as datas que a questão informou e agora o que ele perguntar é sua alegria. À luz da sistemática processual vigente, os feitos. Olhou para mim. Senhores, nós temos duas ações? Temos. As duas têm a mesma causa de pedir? Não tem os mesmos pedidos, certo que não. Mas as duas decorrem do mesmo contrato, uma pede a cobrança dele, outra a nulidade, mas com relação à mesma contratação. Elas têm, portanto, entre si a mesma causa de pedir. Além de haver aqui uma clara relação de prejudicialidade entre as demandas, que também forçaria a reunião das duas. Senhores, há uma conexão entre as duas por terem a mesma causa, por dizerem respeito à mesma contratação? Sim. Nós estamos diante, então, de um cenário em que nós temos duas ações, tem a mesma causa petende e há ainda, além de tudo, uma relação de prejudicialidade entre as duas. Nós sabemos que quando isso acontece, essas demandas, essas ações distintas, devem ser reunidas num só juízo. Ações distintas reunidas no mesmo juízo, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Então, doutores, se nós temos ações conexas, há um dever de reunião das ações, à luz do artigo 55 do CPC, em razão da conexão. São, portanto, duas ações, elas são ações conexas entre si. Se são conexas, elas têm, a não ser que uma delas já tenha sido julgada, como não é o caso, elas devem ser reunidas num só juízo, evitando assim a prolação de decisões conflitantes. Imagina aqui se um juiz cobra o contrato e outro anula ele. Então, nessa situação, por haver essa relação de prejudicialidade e a conexão entre as demandas, elas deverão ser reunidas num só juízo. A dúvida é, em qual juízo reunir essas ações conexas? Você responde para mim,
no juízo prevento. Olha para a tela. À luz do artigo 58, quando há conexão entre as ações, elas são reunidas no juízo prevento. Fantástico. Voltou para mim. Qual é o juízo prevento? À luz do artigo 59, na sequência, o juiz se torna prevento, senhores. Então, é o juiz que vai assumir a competência agora para todas as demandas conexas, o juiz se torna prevento com a distribuição ou o registro da petição inicial. Não é com a citação, não é com o despacho, não é com o protocolo da petição inicial, é com a distribuição ou o registro dela. Distribuída a petição inicial para a segunda vara civil, por exemplo, o juízo da segunda vara civil se tornou prevento. Feito, vem para a tela. Então, à luz do artigo 59, a prevenção se dá com a distribuição ou registro da petição inicial. Senhores, antes mesmo de invadir a questão nos seus itens, eu te questiono, olhando só para a sua tela, qual das duas ações foi distribuída primeiro? Veja que eu até marquei em vermelho, porque ele te dá um montão de prazo, ó, 4 de abril, não tem interesse nenhum, porque é a data da citação. 19 de abril, não tem interesse nenhum, porque é a data, citação no dia 19, admissibilidade no dia 4, aqui, admissibilidade no dia 1º de abril, citação 25 de abril. Essas datas não têm validade, são colocadas na questão só para te confundir. O que vale mesmo aí é a data da distribuição da petição inicial. A primeira ação distribuída no dia 22 de março e a segunda no dia 24 de março. Logo, a ação de cobrança foi distribuída à primeira vara civil primeiro. Logo, qual é o juízo prevento? O juízo da primeira vara civil. Então, há entre as duas ações uma conexão, devendo elas serem reunidas no mesmo juízo, qual seja, o juízo da primeira vara civil da comarca da capital. Por 2 dias de diferença, a distribuição da primeira ação aconteceu primeiro. Logo, é nesse juízo que as duas ações deverão ser reunidas por se tratar do órgão prevento. Chama-se prevenção expansiva ou prevenção por expansão. Tudo bem? Show de bola. Letra A. As ações não podem ser reunidas, os autos não podem ser reunidos, devendo cada qual tramitar perante o juízo civil, para onde a respectiva petição inicial foi distribuída. Nada disso. Letra B. Devem ser reunidos em razão do vínculo da continência. Não há continência, os pedidos não são conglobantes. Né? Letra C. Devem ser reunidos em razão da continência, também não é continência. Letra D. Devem ser reunidos em razão do vínculo da conexão, estando prevento o juízo da primeira vara civil da comarca da capital. Portanto, letra D. Nós tínhamos matado antes, né? Estou colocando aqui só para você confirmar. Olha lá. Quantos por cento de acerto? 100%. Pessoal, voltou para mim. Numa questão passada, no bloco 3, sobre o Ministério Público, o Ginael que me chamou a atenção aqui na gravação. Eu expliquei completamente a questão sobre legitimidade, sobre o artigo 975, parágrafo 3º, 967, inciso 3, a linha B. Nós falamos bem da questão, mostrei que o MP teria prazo de 2 anos a partir da data de ciência da colusão. Aí na tela eu acabei me enganando e marcando letra C, mas o gabarito estava ok, estava engano letra B, só para dizer que a gente estava atento aqui. Eu podia até regravar o bloco inteiro, mas para mim sem problema. Você viu que estava em vermelho aquela que nós tínhamos comentado, tá bom? Janael chamou atenção aqui, fizemos aqui a nossa errata. Feito? A aula é assim, tem que ser natural, né? Surgiu aquele defeitinho lá, a gente comenta, tá tudo certo. Não vou meditar não, fica muito formal. Não, o professor marcou letra C lá, mas era letra B, depois você viu que estava tudo certinho. Feito? Meus agradecimentos ao Dinael, que é o cara que não deixa passar nada. Passa por mim, mas não passa por ele, de jeito nenhum. Tá? 24, bora lá, última questãozinha. Proposta demanda em face do Rio Previdência, alegou a parte autora ter sido companheira de um servidor público já falecido para pleitear a condenação. Então, olha só, a parte autora alegou ter sido companheira, vou mudar essa corzinha aqui, alegou ter sido companheira de um servidor público já falecido
para pleitear a condenação da autarquia previdenciária fluminense a conceder pensão por morte. Vamos marcar qual foi o pedido dela. O pedido dela é a concessão de pensão por morte. Isso é o pedido, tá bom? Isso é o pedido. Que entende lhe ser devida. Citada, a autarquia apresentou no prazo legal a sua contestação, negando o vínculo que a autora afirmara ter mantido com o servidor, pugnando pela improcedência do pedido. Negou, então, que existia essa união estável, né? Negou o vínculo e pediu a improcedência do pedido. É o que o réu tem que fazer mesmo. Só há nessa ação, senhores, entendam, um pedido, concessão da pensão por morte. O argumento é, eu quero a pensão por morte porque eu era companheira do falecido. Por ser companheiro do falecido, eu tenho direito à pensão por morte. Mas o pedido é a concessão da pensão por morte. Encerrada a fase instrutória, aqui ó, encerrada a fase instrutória, com ampla produção de provas, o Batman da causa concluiu de forma expressa pela configuração da entidade familiar alegada na inicial, condenando a ré a conceder o benefício previdenciário. Olhou para mim. Questão inteligentíssima, interessantíssima, muito boa questão. Veja, eu peço o benefício previdenciário. Qual que é meu argumento? Sou companheira do falecido, que deixou a pensão por morte para mim. Então, eu tenho direito ao benefício. Fantástico. Senhores, quando o réu contesta, ele pede a improcedência do pedido. Qual o pedido? Concessão da pensão por morte. Meu povo, o juiz, em instrução processual, entendeu que de fato havia um companheirismo, que havia uma união estável, que a autora de fato era companheira. E, em razão disso, concedeu o benefício previdenciário por ter entendido pela configuração da entidade familiar. Fantástico. Olhou para mim. Doutores, o que o juiz julga numa ação? Aquilo que foi pedido. O que eu pedi? Pensão por morte. Então, quando eu olho para a sentença dele, no dispositivo, que é onde de fato o juiz julga o pedido, isto posto, julgo procedente condenando a ré a pagar pensão por morte. O juiz só pode julgar aquilo que foi pedido. Consequentemente, só faz coisa julgada aquilo que foi julgado. E só é julgado aquilo que foi pedido. Acontece, senhores, que no novo CPC, aliás, antes disso, o juiz, para conceder pensão por morte, teve antes que enfrentar uma questão da união estável, que aqui é colocada como questão prejudicial. Por quê? Entenda, o juiz só pode apreciar o pleito de pensão por morte se antes disso ele tiver convicção da existência da união estável. Então, a existência da união estável é uma questão prejudicial ao pleito de pensão. Os senhores me entendem? Entendi, professor. Fantástico. Galera, o que mais que eu preciso de vocês? No novo CPC, artigo 503, parágrafo 1º, o CPC entende que, e é uma grande novidade do Código, que a coisa julgada, que antes protegia apenas o dispositivo da sentença, que é onde o juiz julgava o pedido da causa, a coisa julgada passou também a se estender a proteger também as questões prejudiciais decididas no curso do processo. Então, se o juiz decidiu uma questão prejudicial, ela passa também a estar protegida pela coisa julgada, não podendo ninguém mais discutir aquilo que foi julgado, aquilo que foi decidido pelo juiz, ainda que incidentemente, ainda que não seja o mérito da causa, mas se o juiz resolve uma questão prejudicial, ainda que como incidente, isso passa a estar protegido também pela coisa julgada. Acontece que, para que eu estenda a coisa julgada, para que eu estenda a proteção da coisa julgada, a autoridade da coisa julgada a uma questão prejudicial, o juiz que resolveu a questão prejudicial teria que ser competente para poder apreciar aquela mesma questão como mérito da causa. E aqui eu te pergunto, eu tenho um juiz previdenciário,
julgando uma lide previdenciária, ele é materialmente competente? Ou com relação à pessoa, ele seria competente para declarar uma união estável? Não, porque isso é coisa de juiz de família, é matéria de juiz de família. Logo, esse juiz aqui, por mais que tenha reconhecido a união estável, fez para poder conceder pensão por morte. Ainda que ele tenha resolvido a questão da união estável como prejudicial, a coisa julgada não pode se estender a ela, não pode se estender à união estável, porque o juiz de assunto previdenciário, o juiz da vara previdenciária aqui, senhores, não poderia julgar uma ação de união estável. Não pode resolver união estável porque não é matéria dele. Falta a esse juiz competência absoluta para julgar ações afetas à família. Logo, em que pese ele ter resolvido a questão da união estável, a coisa julgada nesse cenário não pode se estender a ela. Se ele fosse um juiz de família, se ele fosse um juízo cível, onde só há juízo cível, resolvendo a questão, por exemplo, ligada a alimentos, e por isso teve que reconhecer a paternidade, aí tudo bem, a coisa julgada se estenderia à paternidade, porque ele seria competente tanto para apreciar os alimentos, como para apreciar a paternidade. Agora aqui não, esse juiz é competente para mandar pagar a pensão, mas não é competente para apreciar a questão ligada à família. Compreende? Então, apenas em razão disso, o artigo 503, parágrafo 1º, coloca algumas ressalvas. A coisa julgada se estende à questão prejudicial, desde que, entre outras hipóteses, o juiz que resolva a questão prejudicial seja competente para apreciar essa questão como se mérito fosse. No caso aqui, ele não é. Questão muito bonita, difícil. Vem para a tela. Encaminhados os autos ao órgão de quem, por força de interposição de apelação e duplo grau obrigatório, a Câmara Civil confirmou a sentença, advindo na sequência o seu trânsito em julgado. No que tange à coisa julgada material formada, de conformidade com a legislação vigente, é correto afirmar que, repito, artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Letra A. Os seus limites objetivos alcançam o julgamento da pretensão condenatória e também o reconhecimento da existência do vínculo. Não alcança. O limite objetivo aqui, senhores, alcança apenas a pretensão. Perdão, alcança apenas a pretensão condenatória, não se estende ao reconhecimento do vínculo familiar. Os seus limites objetivos alcançam apenas o julgamento da pretensão condenatória, mas não o reconhecimento da existência do vínculo familiar, já que não foi proposta a ação declaratória incidental. Não é por isso, galera, essa ação não existe mais, tá? Não existe mais ação declaratória incidental. Letra C. Os seus limites objetivos alcançam apenas o julgamento da pretensão condenatória, mas não o reconhecimento da existência do vínculo familiar, já que o órgão julgador não tinha competência, aí sim, em razão da matéria, para resolver a questão prejudicial como mérito, como principal. Perfeito. Letra C. Questão muito difícil, muito boa, para nós nos atentarmos aí à extensão do limite objetivo da coisa julgada. Se estende ao que foi julgado, podendo se estender também à questão prejudicial, ou seja, aquilo que o juiz teve que decidir para poder apreciar o pedido, também agora está protegido pela coisa julgada. A não ser que o juiz não tenha competência para apreciar da questão prejudicial como se principal fosse. Tudo bem? Pessoal, tá aí, são aí as nossas 24 questões. Espero mesmo que vocês tenham aproveitado bem o nosso curso. Fiquem com Deus, capricha na prova domingo. Capricha, questão por questão, entregue toda a sua intelectualidade, toda a sua energia em cada uma delas, toda questão vale um ponto. Enfrentou 2, 3 questões de uma vez lá, que estava muito difícil, você acha até que errou, não tem importância, levanta a cabeça, essa prova é de quem exercita essa resiliência, em questão por questão, com toda entrega efetiva, e o seu professor aqui deseja todo o sucesso do mundo para você, que você cumpra essa etapa e se lance aí, que você comece a segunda fase com o pé direito e que dê esse passo definitivo para se transformar num baita advogado, que é isso que você merece, tá bom? Ó, super beijo, galera.